Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 4 de Deuteronômio. Esse é um capítulo que é uma verdadeira exortação à obediência. É muito interessante que nos 3 primeiros capítulos de Deuteronômio, 1, 2 e 3, a gente teve uma recordação histórica de tudo que Deus fez por aquele povo até chegar na planície de Moabe para entrar na Terra Prometida. Agora, nesse capítulo 4, há uma exortação muito ferrenha em relação à obediência. Obedecer à lei, obedecer a Deus, para que eles estejam prontos para entrar na Terra Prometida. É um capítulo, ele é bem, não é tão grande, mas um pouquinho maior do que os outros, mas sempre falando da obediência. E é no finalzinho desse capítulo que a gente vai começar, então, propriamente dito, no finalzinho não, nesse capítulo, o que é o Deuteronômio mesmo, sempre essa chamada de atenção do povo para as coisas de Deus, para estarem prontos e preparados para entrar na Terra Prometida, tá bom? Muito obrigado vocês, compartilhe e partilhe esse vídeo, se inscreva no canal, obrigado os comentários, gente, quanta gente me deixa feliz com os comentários, eu sempre quero lembrar você que eu leio todos os comentários, leio aqui, ó, deixa eu pegar, olha, boa noite, aqui ó, Maria Auxiliadora Costa Moraes, mas quem escreve aqui é outra pessoa, boa noite, o Padre Juarez, meu nome é Júlia. Eu tenho 7 anos, olha que beleza, 7 anos, assisto o curso com a vovó e moro em Passo do Lumiar, no Maranhão. Eu gosto de ver suas explicações. Deus abençoe a todos. Olha que exemplo maravilhoso da Júlia, de 7 aninhos, lá de Passo do Lumiar, no Maranhão, que faz com a gente essa caminhada. Obrigado, Júlia. Obrigado, fico feliz, viu? Fico feliz mesmo. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos conduza e que a gente possa ler a palavra de Deus e se alimentar com essa palavra. Capítulo 4 de Deuteronômio, então vamos ler. Vamos lá. E agora, ó Israel, ouve as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Coloque-os em prática para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não ajuntareis nada a tudo que vos prescrevo, nem tirareis nada daí, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, exatamente como vos prescrevi. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez a Baal-Fegor, como exterminou todos aqueles dentre vós que tinham seguido a Baal-Fegor. Mas vós, que estáis unidos ao Senhor, vosso Deus, estáis hoje todos vivos. Vede, eu vos ensinei leis e ordenações, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, a fim de as praticardes na terra que ides possuir. Observai-as, praticai-as, porque isso vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos, que ouvindo todas essas prescrições dirão: eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Haverá com efeito nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si, como está de nós o Senhor, como Deus, cada vez que o invocamos? Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como esta lei que vos apresento hoje? Guarda-te, pois, a ti mesmo. Cuida de nunca esquecer o que viste com os seus olhos, para que isso não saia jamais de seu coração enquanto viveres. Antes, ensina-o aos teus filhos e netos. Lembra-te do dia em que te apresentaste diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me falou, dizendo: ajunta-me o povo para que ouça as minhas palavras e aprendam a temer-me ao longo de toda a sua vida, e o ensine aos seus filhos. Aproximastes-vos então e estivestes aos pés do monte, e o monte ardia em fogo, cujas chamas subiam até as profundezas do céu, onde havia trevas, nuvens e escuridão. Do meio do fogo o Senhor vos falou. Ouvistes o som de suas palavras, mas não vis, no entanto, nenhuma forma, somente uma voz. Ele vos deu a conhecer a sua aliança e ordenou-vos que observasseis as 10 palavras que escreveu nas 2 tábuas de pedra.
Os 10 mandamentos. Ordenou-me o Senhor, naquele mesmo tempo, que vos ensinasse as leis e os preceitos que deveríeis observar na terra que ides possuir. Tende cuidado com a vossa vida. No dia em que o Senhor vosso Deus vos falou do seio do fogo em Horebe, não vistes figura alguma. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher, representação de algum animal que vive na terra ou de um pássaro que voa no céu, ou de um réptil que se arrasta sobre a terra, ou de um peixe que vive nas águas debaixo da terra. Quando levantares os olhos para o céu e vires o sol, a lua e as estrelas e todo o exército do céu, guarda-te de prostrar diante deles e de render um culto a esses astros que o Senhor teu Deus deu como partilha a todos os povos que vivem debaixo do céu. Quanto a vós, o Senhor vos escolheu e vos retirou da fornalha de ferro que era o Egito, para serdes o seu povo, o povo da sua herança, como sois hoje. O Senhor irritou-se contra mim por causa de vós e jurou que eu não passaria o Jordão, nem entraria na boa terra que ele, o Senhor vosso Deus, vos dá como herança. Vou morrer nessa terra, sem atravessar o Jordão, mas vós o passareis e possuireis essa boa terra. Tende cuidado para não esquecer a aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e não façais uma imagem esculpida representando o que quer que seja, como vos proibiu o Senhor vosso Deus, porque o Senhor vosso Deus é um fogo devorador, um Deus zeloso. Quando tiverdes filhos e netos, e já envelhecidos nessa terra, vos corromperdes e fabricardes alguma imagem esculpida do que quer que seja, fazendo o que é mal aos olhos dos vosso Deus e provocando assim a sua ira. Tomo hoje como testemunha contra vós o céu e a terra. Certamente não tardareis em desaparecer da terra, cuja possessão ides tomar agora, depois de atravessado o Jordão. Não prolongareis nelas os vossos dias, mas sereis terminados. O Senhor vos dispersará entre todos os povos, e restareis poucos entre as nações, para onde vos conduzir o Senhor. Lá adorareis deuses feitos pela mão do homem, deuses de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem sentir. Então procurarás o Senhor teu Deus, e o encontrarás, contanto que o busques de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando todos esses males tiverem caído sobre ti, mais tarde, em tal tribulação voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Ele não te quer abandonar, nem te extinguir, e não esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Investiga os tempos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem na terra. Pergunta se houve jamais de uma extremidade do céu a outra uma coisa tão extraordinária como esta, e se jamais se ouviu coisa semelhante. Houve, porventura, um povo que, como tu, tem ouvido a voz de Deus falando no seio do fogo, sem perder a vida? Algum Deus terá jamais tentado escolher para si uma nação no meio de outra, por meio de provas e de sinais, de prodígios e de guerras, com mão poderosa e braço estendido, e de prodígios espantosos, como o Senhor vosso Deus fez por vós no Egito diante de vossos olhos? Tu foste testemunha de tudo isso, para que reconheças que o Senhor é Deus e que não há outro fora dele. Fez-te ouvir a sua voz do céu para a tua instrução, e na terra mostrou-te o seu grande fogo, e o ouviste falar do meio das chamas. Porque amou teus pais, e elegeu a sua posteridade, depois deles tirou do Egito com força de seu poder, despojando em teu favor povos mais numerosos e mais robustos do que tu, para introduzir-te em suas terras e dá-las a ti em herança, como estás vendo hoje. Sabe, pois agora, e grava em teu coração que o Senhor é Deus e que não há outro lá em cima no céu, nem embaixo na terra. Observa as suas leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que sejas feliz,
tu e teus filhos depois de ti, e prolongues teus dias para sempre na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, ao oriente, para que se refugiasse nelas o homicida que tivesse matado alguém por imprudência, sem ódio premeditado, e pudesse assim conservar a sua vida refugiando-se ali. Essas são as cidades: Bozor, no deserto, na terra do Planalto, para os Rubenitas; Ramote, em Galaade, para os Gaditas; e Golã, em Bazã, para os Manasseitas. Eis a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Esses são os mandamentos e as leis e os preceitos que Moisés propôs aos israelitas depois de sua partida do Egito, do outro lado do Jordão, no vale situado em frente de Bet-Fegor, na terra de Sion, rei dos amorreus que habitavam em Ezebom. Moisés e os israelitas os tinham vencido depois da sua saída do Egito e tinham conquistado a sua terra, assim como a de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que ocupavam a região além do Jordão. Desde Aroer, situada sobre a margem da torrente de Arnon, até a montanha de Sarion, também chamada Hermon, e toda a planície que se estende além do Jordão, ao oriente, até o mar da planície, ao pé do Fasga. Então você percebeu, olha aqui, vem cá comigo que você vai entender uma coisa. Esse versículo, esse capítulo 4 é interessante porque ele faz o quê? Ele, na verdade, ele é propriamente dito o começo do Deuteronômio. No capítulo 1, 2 e 3, eu expliquei para você, a gente teve uma recordação histórica de tudo que Deus fez. Agora não. Agora, no capítulo 4, é feita uma exortação à obediência. O que é? E o que o capítulo 4 ele insiste? Primeiro, não há outro Deus como o nosso Deus. Segundo, nós não podemos esquecer de tudo que Deus fez. O tema do esquecimento ele é recorrente. Não se esqueça, Deus tirou teus pais, Deus prometeu essa terra aos teus pais, Deus tirou vocês do Egito, Deus botou vocês aqui ao pé para entrar nessa terra. Então nunca se esqueça de tudo que Deus fez. Deus fez vocês vencerem povos numerosos, povos mais fortes que vocês. Deus deu água no deserto, Deus deu comida no deserto, Deus fez tudo isso. Não esqueça de tudo isso que Deus fez por vocês. Outra coisa importante é que eles não podem trocar Deus por qualquer ídolo, né? Aqui é importante lembrar, e é importante lembrar, eu tenho que falar. Você vai ver aqui um trecho muito grande, como você leu comigo, falando: não faça escultura de deuses. Atenção, a explicação é dada de uma forma muito clara. Quando Deus falou a Moisés, vocês viram alguma imagem de Deus? Não! Quando Deus estava na montanha do Horebe, na montanha do Sinai, vocês viram alguma imagem de Deus? Não! Ora, se Deus não se apresentou como imagem diante de Moisés, mas apresentava-se como um fogo também na sarça, ardente lá para Moisés, então não pode ter escultura de Deus, não pode ter imagem de Deus. E isso é uma coisa que observamos até hoje. Até hoje. A proibição aqui é fazer imagem de Deus. Por quê? Porque o grande temor é que as pessoas deixassem de adorar o Deus verdadeiro para adorar um Deus feito numa imagem. Tanto é que a proibição não é fazer imagem, não é fazer uma imagem de uma pessoa que foi modelo para mim. Não. A imagem de santo é proibida na Bíblia? Não. Não venha com querer botar coisa na Bíblia que não existe. A imagem dos santos não é proibida na Bíblia. Por quê? O que são os santos? Os santos são pessoas que viveram a fé e são modelos para mim. Ora, eu quero ter uma fotografia desse santo que viveu. Então eu tenho a imagem do santo. Eu tenho a imagem de uma pessoa como São Francisco, que viveu a sua vida pelos pobres e na pobreza. Quero ter essa imagem para lembrar todo dia. O que é proibido é fazer a imagem de Deus, porque Deus não tem imagem. E por que Deus não tem imagem? Porque a imagem de Deus sou eu. Nós somos feitos
a imagem e semelhança de Deus. Por isso Deus não apresenta-se como uma imagem. Deus fala a Moisés, Deus se manifesta numa coluna de fogo, Deus se manifesta no fogo no Sinai, mas Deus não apresenta-se como uma imagem, porque nós somos a imagem de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a proibição da Bíblia é você esculpir uma imagem de um Deus. Deus não tem imagem, porque eu e você somos imagem de Deus e Deus não se apresenta como imagem. Então vamos, de uma vez por todas, dirimir essas dúvidas que a gente tem e que você possa explicar quando alguém for te questionar. Pega a Bíblia e fala, está aqui, ó. Além de Deus ter mandado fazer imagem de querubim, imagem da serpente, está aqui escrito, ó, não faça imagem de Deus, não faça. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma imagem de Nossa Senhora. Tem uma imagem de Nossa Senhora da mãe de Jesus. Eu quero olhar para essa figura, para essa fotografia, para esse retrato, para essa escultura e dizer, olha, a mãe de Jesus. Como eu tenho fotografias, como eu tenho imagens, eu lembro. Então, a proibição aqui é o que é? A proibição é clara, não se faz imagem de Deus. E olha, nós não temos imagem de Deus. Não temos. Nós católicos não temos imagem de Deus. De jeito nenhum. Nós temos o crucifixo com o Deus encarnado, porque nós trazemos ali o Deus que se encarnou, tomou a nossa carne. Mas nós não temos a imagem de Deus Pai Criador. Não. Por isso nós cumprimos fielmente o que a Bíblia diz, tá bom? E por que essa insistência da Bíblia aqui e principalmente prestes a entrar na Terra Prometida? Porque eles iam entrar em contato com muitos povos na terra de Canaã e havia muitos costumes estranhos aos israelitas. Na terra de Canaã havia muitos deuses e muitos cultos. Ora, esta aqui é uma preparação para o povo de Israel, dizendo o seguinte, olha, vocês vão entrar na Terra Prometida, vocês vão entrar em Canaã, lá vocês vão encontrar muitos deuses, muitos cultos, muitas religiões, muitos povos e muitos costumes diferentes. Então, por favor, não se misture a essas religiões, não se misture a esses deuses, não faça escultura como os cananeus têm esculturas. Não faça escultura de deuses como os cananeus fazem esculturas de Deus. Não faça adoração a vários deuses como os cananeus fazem. Ou seja, tudo uma preparação para um povo que vai entrar em contato com um povo diferente. Além disso, esse capítulo aqui também fala, vocês não vão adorar nem lua, nem estrela, nem sol. Por que isso? Porque os cananeus, eles adoravam, sim, a lua, a estrela, o sol, né? Era muito comum nos povos antigos adorarem astros como se fossem divindades. Era muito comum. E aí, essa é a preparação que faz para os israelitas. Vocês não podem adorar astros, não podem adorar estrelas, não podem adorar sol, lua, nada disso. Por quê? Porque esse é um costume lá dos estrangeiros, dos cananeus. Então não faça isso. E aí o capítulo, chegando no final, lembra uma coisa que nós já passamos, as cidades de refúgio. 3 cidades de refúgio, né? Aqui Moisés determina as 3 cidades de refúgio que vão ficar do lado leste do Jordão. Né? Você sabe, nós já estudamos, né? São 6 cidades de refúgio, 6 cidades de refúgio. Tá? Se você quiser conhecer a cidade de refúgio, vá lá. Aqui, ó. Vai lá que você vai conhecer. São 6 cidades de refúgio. 3 do lado leste, 3 do lado oeste, tá bom? As 3 do lado leste fica determinado por Moisés, Bozor, Ramot e Golã, né? São essas as 3 cidades de refúgio. Cidade de refúgio é a cidade onde uma pessoa que matasse o outro involuntariamente podia ir refugiado para aquela cidade e o vingador, né, da família que tinha que matar ele, não podia matar enquanto ele estivesse na cidade de refúgio. Ele ficaria na cidade de refúgio para sempre ou então até a morte do sumo sacerdote,
que aí ele era anistiado, ele podia sair da cidade de refúgio, tá bom? Esses dias uma pessoa perguntou, padre, mas a cidade de refúgio é só para os levitas? Não, nós temos 6 cidades de refúgio e não é só a cidade de refúgio só para aquela tribo. No lado leste tem uma cidade de refúgio no território de Manassés, uma no território de Gade e uma no território de Gade, Ruben e Manassés. Temos uma cidade de refúgio no território de Gade, no território de Ruben e uma no território de Manassés. No lado oeste, você tem mais 3. E lá você tem 10 tribos, né? 10 tribos mesmo. 10 tribos. Você tem 9 tribos e meia. Do outro lado, você tem 9 tribos e meia. E tem 3 cidades de refúgio. A cidade de refúgio é para todo o povo, não é só para os levitas, não. Me perguntaram, é só para os levitas? Não, é para todo o povo, todo o povo. Quem precisar de refúgio, a cidade de refúgio está ali justamente para se cumprir uma prescrição de quem matar alguém voluntariamente vai para a cidade de refúgio e ele é poupado do vingador, tá bom? Tá certo? E aí, gente, só para terminar o importante é você saber, a partir do versículo 44 desse capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 11, nós vamos ter o segundo discurso de Moisés apresentando para a gente a lei. A lei. Né? Olha que interessante. Aí nós vamos ver de novo os 10 mandamentos, aí a gente vai ver de novo as outras prescrições todas. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, tem alguns versículos que é bom a gente entender aqui. Ó. Vem aqui comigo, versículo 7. Versículo 7. O versículo 7 diz, haverá com efeito nação tão grande cujos deuses estejam tão próximos de si, como está de nós o Senhor, nosso Deus, cada vez que o invocamos, tão próximos de nós. O Deuteronômio, gente, é um livro que vai insistir na proximidade de Deus. Nosso Deus é um Deus próximo, nosso Deus é um Deus junto, nosso Deus é um Deus conosco, nosso Deus é um Deus que está junto. E fala, não existe nenhuma nação, nenhum povo, nenhuma religião por aí que mostre um Deus tão próximo como o nosso. Então o Deuteronômio é um livro que vai insistir na proximidade de Deus. Deus caminha junto no deserto, Deus caminha junto nas agruras, Deus caminha junto na alegria, Deus caminha sempre perto. Ou seja, um Deus tão perto como o nosso. Tá bom? Venha aqui comigo, versículo 9. Versículo 9, onde está? Guarda-te, pois, a ti mesmo, cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos, para que isso não saia jamais do teu coração enquanto viveres. Antes, ensina aos teus filhos e netos. Aqui, mais uma vez, a questão do esquecimento. Gente, o perigo de esquecer o Senhor, o perigo de esquecer a sua lei, o perigo de esquecer o que foi feito. Olha aí, ó, não é só esquecer, mas o livro, esse capítulo marca para nós que não é só não esquecer, é manter viva na memória, no coração, através das celebrações, através das histórias, através de contar para os filhos tudo o que aconteceu. E isso é importante, né? E aqui mostra que o êxodo, né, a saída do Egito, é o grande fundamento da lei. Tudo começou quando o povo sai do Egito. Por isso, a saída do Egito para os israelitas é a coisa mais importante, porque aí é praticamente quando se fundou Israel, quando o povo sai do Egito. Então não se esqueça disso, mas não é só não esquecer, é fazer o contrário, é fazer lembrar o tempo todo. No versículo 13 eu falei para vocês que ele vos deu a conhecer a sua aliança, observou-vos que observasseis as 10 palavras que escreveu nas tábuas da pedra. Na verdade, os 10 mandamentos é chamado 10 palavras, decálogo, os 10 mandamentos, né? Então são os 10 mandamentos. As 10 palavras é um termo muito recorrente em Deuteronômio. No versículo 19... olha que interessante. Quando levantares os olhos para o céu e vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, guarda-te de prostrar-se diante deles e de render culto aos astros, a esses astros que o Senhor teu Deus deu como partilha a todos os povos que vivem debaixo do céu. O que ele está dizendo aqui? Os astros são um presente para toda a humanidade. O sol foi Deus que fez, a lua foi Deus que fez, a estrela foi Deus que fez, ou seja,
Deus é que fez. Aquilo lá não é Deus, aquilo é criatura. Olha aqui, olha que interessante. Então, quando você olhar para os astros, lembra-te que esses astros é o que o Senhor teu Deus te deu. Ou seja, como a lua pode ser uma deusa se foi Deus que fez a lua? É criatura. Como o sol pode ser um Deus se foi Deus que fez o sol? Então, sol, lua, estrela não são deuses, são criaturas. Então não se adora. E mesmo porque quem adora lua, estrela, sol é o povo de Canaã. Não vai cair na mesma bobagem. Tá bom? Versículo 20 aqui, ó. Quanto a vós, o Senhor vos escolheu e vos retirou da fornalha de ferro, que era o Egito. Né? Fornalha de ferro, isso é um termo, você pensa assim, nossa, por que chamou o Egito de fornalha de ferro? Porque era muito quente lá? Não. Fornalha de ferro é uma expressão que se usa para lembrar a escravidão. Porque os escravos, eles geralmente, era o lugar que mais se sofria, era nas forjas, né? Nas forjas. Então, era o lugar que mais se sofria o escravo. Então, na verdade, lembrar fornalha de ferro é lembrar o trabalho escravo, tá bom? Versículo 32, onde está o 32? Investiga os tempos que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem na terra. Pergunta se houve jamais, de uma extremidade do céu à outra, uma coisa tão extraordinária como esta, e se jamais se ouviu a coisa semelhante. Ah, gente, olha aqui que interessante. Aqui é uma noção de que Deus é o Criador. Você vai perceber uma coisa, que a Bíblia fala muito, que Deus é o libertador, que Deus tira do povo do Egito, que Deus caminha, que Deus faz isso. Mas aqui é uma expressão muito clara de que Deus é o Criador. Deus é o Criador de tudo. É o Criador de tudo. Porque a religião, gente, dos povos antigos, ela vai evoluindo. Primeiro ela reconhece Deus como o único Deus poderoso. Depois ela reconhece que esse único Deus poderoso é o Deus Criador, que fez tudo. Aqui Deuteronômio deixa bem claro para a gente. Versículo 37 é o último versículo para a gente refletir aqui. Porque amou teus pais e elegeu a sua posteridade depois deles. Tirou-te do Egito com a força do seu poder. Aqui vem uma coisa muito interessante. Por que é que Deus escolheu os israelitas? Por que Deus tirou os israelitas da escravidão? Por que Deus levou e conduziu esse povo em segurança pelo deserto? Por causa da promessa que foi feita a quem? Aos teus pais. Quem são os teus pais? Abraão, Isaque e Jacó. Esse sim. Deus prometeu a terra de Canaã para quem? Para Abraão, para Isaque e para Jacó. E realmente, Abraão saiu de Ur da Caldeia, né, e foi para a terra de Canaã. Lá se constituiu com o seu povo, teve o filho Isaque, né? O Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. O Jacó teve aquela coisa de trocar a primogenitura. O Esaú foi lá para a terra de Edom, para o sul. O Jacó cresceu como povo, porque teve vários filhos. E o Jacó com seus filhos foram para o Egito, porque José foi levado. E depois que foi levado para lá, se tornaram escravos. Aí Deus teve que pegar esse povo de novo e devolver para a terra que foi dada para quem? Para Abraão, para Isaque e para Jacó. Então esse povo foi salvo por causa da promessa de dar a terra a Abraão, Isaque e Jacó. Foi por causa dos teus pais que Deus cumpre essa promessa nos filhos. Tá bom? Tá certo, gente? Então, esse capítulo fala da obediência. O que é obediência? O que é obedecer a Deus? A palavra obediência vem do latim ob audire, que significa ouvir. Obediência é ouvir a Deus. Esse é o primeiro de todos os pedidos de Deus. Ouça.
ouça o que eu tenho a lhe dizer. Shema Israel, ouça Israel. Antes de fazer qualquer coisa na nossa vida, não ouça o seu coração primeiro, nem ouça palpite dos outros. Ouça primeiro a Deus. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleu de tribiuda, radix David. Aleluia.